Capítulo 31. O Senhor manda Jacó voltar para Canaã, e Jacó parte em segredo. Labão o persegue, eles resolvem suas diferenças e fazem um convênio de paz. Labão abençoa seus descendentes, e ele e Jacó se separam. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai obteve ele toda essa glória. Depois viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era bravo com ele como anteriormente. 3 E disse o Senhor a Jacó: retorna à terra dos teus pais e à tua parentela, e aí eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, ao seu rebanho. 5 E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai está comigo, não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. 6 E vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido vosso pai. 7 Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. 8 Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos seriam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos seriam listrados. 9 Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. 10 E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. 11 E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse: eis-me aqui. 12 E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os machos que correm o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vi tudo o que Labão te fez. 13 Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um devoto. Levanta-te agora, sai desta terra e retorna à terra da tua parentela. 14 Então responderam Raquel e Lia, e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. 15 Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e consumiu todo o nosso dinheiro. 16 Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. 17 Então se levantou Jacó, todos seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. 18 Ele voltou do seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que obtivera em Canaã, para ir a seu pai Isaque, à terra de Canaã. 19 Havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. 20 Esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. 21 E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e dirigiu-se à montanha de Gileade. 22 No terceiro dia, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. 23 Então tomou consigo seus irmãos, e perseguiu-o no caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. 24 Vem Deus a Labão, o arameu, num sonho à noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. 25 Labão, pois, alcançou Jacó, e armara Jacó a sua tenda na montanha, e armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. 26 Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim, que levaste as minhas filhas como cativas pela espada. 27 Porque fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa.
28 Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora agiste fazendo assim. 29 Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. 30 E agora se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. 31 Então respondeu Jacó, e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. 32 Com quem achare dos teus deuses, eis e não viva, identifica diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. 33 Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. 34 Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. 35 E ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. 36 Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó, e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? 37 Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. 38 Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. 39 Não te trouxe eu o despedaçado, eu tagava, no furtado de dia, e o furtado de noite da minha mão o requerias. 40 Eu era de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. 41 Eis que estive 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário mudaste 10 vezes. 42 Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora com mãos vazias. Deus te atentou para a minha aflição e para o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. 43 Então respondeu Labão, e disse a Jacó, estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que elas deram à luz? 44 Agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. 45 Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por a comuna. 46 E disse Jacó a seus irmãos, juntei pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. 47 E chamou Labão a Jeber-sabuta, porém Jacó chamou Bigaleide. 48 Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e entre ti. Por isso se chamou seu nome Galeede. 49 E amistá, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. 50 Se afligires as minhas filhas, e se tomais mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. 51 Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti.
52 Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei deste montão para o teu lado, e que tu não passarás deste montão e desta coluna para o meu lado, para mal. 53 O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó, pelo temor de seu pai Isaque. 54 E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos a comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. 55 E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar.